Cara, aproveitando o gancho do vídeo que eu fiz em relação à escola, né? Eu vou comentar para vocês aqui uma coisa que alguns ainda não sacou, inclusive toda a minha admiração aí aos professores, antes de tudo, aos professores de verdade, né? Professores quando eu digo de verdade, eu falo atrelado ali ao Pierluigi, professores que muitas vezes não têm o mesmo conhecimento do Pierluigi, mas que são pessoas assim que realmente são professores, tá? Que vai muito além de seguir cartilhas do sistema educacional. Mas vamos lá, tá? E ainda por cima, deixo claro isso porque o que eu vou falar aqui talvez alguns professores possam não gostar escutando esse áudio, mas é a realidade. E se você é professor, comente aí se eu estou errado e desculpe pela forma que você vai ouvir isso aqui, mas o meu intuito, na verdade, é compartilhar o conhecimento com as pessoas no geral. Então, é isso. Vamos lá. Mano, eu fiz um vídeo falando sobre o Nota Vermelha e, tipo, sei que algumas pessoas vão entrar em um certo... Pô, verdade, faz sentido. Algumas coisas que realmente faz sentido. Na vida, se você for ver fora da escola, as pessoas que fazem as coisas erradas parecem ter muito mais êxito do que as pessoas que fazem as coisas certas, né? As coisas que foram predefinidas como certas e erradas e por aí vai. E aí que tá o ponto, né? E aí que tá a sacada do negócio. A escola, ela simplesmente é uma mentira, é um lugar onde você perde tempo. E tipo, você vai falar pra mim, pô, Diego, mas aí o português, matemática, blá blá blá. Cara, sim, você pode entrar pra escola ali, aprender Eu mesmo aprendi a ler, eu não aprendi a ler na escola, eu aprendi a ler em casa. Mesmo estudando, eu não dava a mínima para aprender na escola, mas eu aprendi em casa. Eu comecei a gostar de livros em casa também, eu não curtia ler na escola, porque aqueles livros lá eram muito genérico. E quando eu falo genérico, não estou falando apenas no sentido porque era chato os livros, mas porque de fato era muito genérico, coisas assim insignificantes, livros que era só encheção de linguiça, tá, no final. Mas enfim, o sistema educacional é um erro por vários fatores, e um dos fatores é que ele torna você, que é uma pessoa original, criativa, uma pessoa que tem uma energia, em apenas uma esponja. É isso que você vira uma esponja e nada mais. Porque o que acontece? O sistema educacional, ele tira a sua identidade, ele tira as suas habilidades de criatividade, ele tira os seus pontos positivos e te enquadra em um sistema de normose. Ele faz com que você se torne alguém comum, alguém normal, um mero NPC. E para isso, ele vai instruindo a forma como se você fosse um problema, como se você fosse um defeito, apenas porque você não se enquadra no sistema que eles querem, que é tornando você uma esponja, e você absorve tudo quanto que é porcaria, porque, sei lá, eles acharam conivente com que você seja assim. E aí, qual é o problema disso? Que você começa a se perder de você mesmo, você começa a não ter um pingo de personalidade, você começa a não ter mais aquela criatividade, não ter mais aquela ambição, porque até as ambições são tiradas de você. Parte dos professores, eu não vou falar todos, mas boa parte dos professores, eles são instruídos a tornar você aquilo que eles têm como visão do que é o ideal para a sociedade. Só que qual é a grande questão? Até eles sabem que a sociedade por si só é doente, então eles estão te padronizando para aceitar uma sociedade doente e para ser parte de uma sociedade doente. Então você se torna alguém doente para fazer parte de um coletivo doente, que é quando você aceita aquilo, acha normal, acha comum, e você se enquadra, pronto, você está aceito. E quando você ou se questiona ou tenta tomar outros caminhos, você se torna um problema, você se torna um defeito, você se torna a oposição. É aquele do filme Matrix, você se torna o algoz, né, da sociedade. Enfim, e isso é um resultado mínimo de como as coisas vão acontecendo para você ser enquadrado dentro de um problema. Então você se torna parte do problema. Só que aí, para isso, eles falam que você é um problema quando você é um cara criativo, um cara diferente, um cara que não é padronizado daquela forma, por você ter sua essência, por você ter sua originalidade, que é algo importante.
e quando vai ver no final você se torna apenas mais um. Lançado para a sociedade, você não tem mais vontade alguma de nada, você é apenas um cara com a mentalidade igual de todo mundo, fazendo as mesmas coisas de todo mundo, para no final morrer com uma vida igual a de todo mundo e ponto final. Não tem nada de diferente, você não faz mais grana, você não vive coisas diferentes, você não faz nada, porque de fato você foi padronizado ali para ser apenas mais um. E aí vem naquela parte do vídeo que eu falei sobre o nota vermelha. Ele não obedece o sistema, ele não se importa com o sistema educacional, porque o sistema educacional que é criado na escola é o mesmo sistema que é criado dentro dos presídios, cara, né, dos caras que estão presos aí do presídio. Porque pega um exemplo aqui comigo, quantas pessoas hoje aqui no Brasil vão para a escola aí e, cara, a escola é exatamente igual a um presídio, é um lugar onde tanto o professor quanto o aluno sofre uma lavagem cerebral gigantesca. Tanto o professor quanto o aluno vende a sua identidade, vende as suas habilidades, vende a sua essência para tentar se adequar àquele sistema. Só que quando você percebe que o sistema educacional coloca dentro das escolas esse presídio realmente, você percebe que eles tentam criar uma espécie de lavagem cerebral te ocultando do mundo real. É por isso que parte das pessoas, quando terminam a escola e vai para o mundo real, né, o mundo fora da escola, eles percebem que é totalmente diferente. O jogo é outro, o jogo é totalmente diferente. Conheço pessoas que fizeram grana assim absurda e que nunca pisou numa escola. Quando eu viajei para o Paraná, por exemplo, conheço pessoas humildes, né, vamos dizer assim, humildes no sentido de falar, né, mas que tinham riquezas, e pessoas que saíram de escola e faculdades e que nem sequer tinham um carro, entendeu? Então é um exemplo aqui para você entender que o mundo fora da escola é totalmente diferente. O problema é que parte das pessoas em sociedade carregam a mesma filosofia do tempo de escola para a vida. Por que isso acontece? Se você vê na psicologia, existem estudos que falam que parte do pensamento adulto é composto justamente por causa daquilo que você vai ingerindo durante a infância. Então, quando você, desde a sua infância, já é inserido no sistema educacional, você já está sendo programado para ter aquela mentalidade na vida adulta. E é por isso que a maioria esmagadora das pessoas nem se questionam. Elas nem, para elas é normal, para elas é comum, porque desde aquela fase existe esse processo. E onde entra de novo o nota vermelha? Ele não está sofrendo essa lavagem cerebral diretamente, porque se ele o tempo todo está lutando contra aquilo, está se rebelando contra aquilo, dificilmente aquilo vai ter uma resposta forte na mente dele. E aí entra naquele papel que eu disse para vocês, ou o cara se torna revoltado e entra numa parada zoada, né, que eu disse para você que acaba ferrando o cara, ou ele faz sucesso, porque ele não se enquadra num padrão, ele não consegue se encaixar nesse sistema padronizado. E isso dá vantagens para ele de enxergar mais oportunidades, mais brechas e mais coisas. E aí às vezes o cara ou faz coisas erradas, ou o cara às vezes tem êxitos assim significativos na vida dele em comparação à grande normose, né, o grande coletivo que geralmente tem aquela mentalidade padronizada e que faz as mesmas coisas, tem um fim de vida da mesma forma. E o problema original disso acontece, parte disso, lá na escola. Quando você entra na escola e você sofre traumas, seja através de bullying ou qualquer outra coisa, esses mesmos traumas vão se estender ao longo da sua vida. Porque você nunca vai se olhar da mesma forma. Quando você está na escola e você, tomou um fora de uma mina bonita lá, da mais top da escola, esse tipo de fora, esse tipo de trauma que você sofreu, bullying ou qualquer outra parada, vai refletir em quem você vai ser na sua vida adulta, porque você está acostumado a perder. Você acha que é comum perder, que é normal ficar tomando patadas da vida, né? Que é comum e que você deve simplesmente se retirar e aceitar tudo. Aceitar, que eu digo no sentido de não crescer, não evoluir, não, sabe? E aí o cara fica lá acostumado com os deboches, acostumado com os desdém, e geralmente o indivíduo começa a se adequar àquele tipo de personalidade. É aí onde entra a questão do nerd. O nerd é
Eu não falo do novo nerd, inclusive o novo nerd, na minha opinião, é uma falsa percepção que é gerada para a maioria esmagadora dos nerds, que acreditam que o novo nerd é o nerd do passado. Por exemplo, Elon Musk, ele é um cara inteligente, só que ele não é o nerd que a galera pensa, ele não é aquele nerd bonzinho, aplicado, que ó, lá que legal, ele faz a lição para a professora na lousa e ganha uma nota, olha que legal, ele fica babando ovo para a professora. Não, ele é o nerd que eu digo, que é o novo nerd, o nerd que pega modelo, o nerd que usa nerds a favor dele, entendeu? É isso. Então é diferente os nerds que ficaram ricos dos nerds comum aí que a gente cita, que a gente comenta aí, entendeu? Então até nessa questão da mentira do aluno altamente aplicado foi inserido na cabeça da maioria esmagadora das pessoas como se o nerd ele fosse ter sucesso, ele fosse ter êxito. Se você é um nerd, você teve êxito, você teve sucesso, com certeza você não fez o que a maioria esmagadora dos nerds fizeram e você com certeza recebeu o rótulo do nota vermelha, entendeu? O rótulo da ovelha negra, tá? Então esse vídeo é sobre isso. É sobre como o sistema educacional padronizou a mente das pessoas para ela aceitar uma sociedade doente, um sistema doente, um sistema precário e dessa forma criando ainda mais fortalecimento para com que pessoas que têm essa mentalidade diferente consigam ficar no topo, enquanto parte da sociedade acha comum tudo isso que ocorre desde a fase da escola até a fase adulta. Mas é aquilo, né? Como simplesmente ir contra uma grande massa de pessoas que normalizou, né, uma criança ficar preso em um lugar que, preso realmente é a palavra, que mais parece com um presídio do que com qualquer outra coisa. E pior ainda, com professores que geralmente são doentes, usam e abusam de medicamentos para aguentar um dia dentro de uma escola. Então, como isso for normalizado? Isso é parte do problema, mas é aquilo, né? É um problema que foi normalizado, que foi criado toda uma espécie de ilusão atrelado àquilo, mas que no final seus resultados são chulos e que as pessoas sentem isso em sociedade. É só você observar como as pessoas são tristes, tá? Quem mora em cidade grande sabe muito bem disso. A maioria esmagadora das pessoas são tristes, elas não têm vida, elas não têm escolha. Porque, como já foi citado, se nem quando ela era criança era permitido com que ela tivesse o simples, vontade de ser criativa, de ser ela mesma, então ela já cresce com essa manipulação, com essa configuração para ser apenas mais uma. Comente aí o que você acha disso, se você viu exemplos do tipo, se você passou por coisas do tipo e quais são os seus exemplos de escola que você percebe que você carrega até hoje na vida adulta. Tamo junto.